Raquel Ferraz, você está no canal Literatura e Simpleno, especial de Natal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o conto Markheim, que foi escrito pelo Robert Louis Stevenson, cuja obra mais importante é A Ilha do Tesouro, e também, eu não tenho aqui a ediçãozinha, mas O Misterioso Caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, ou do Sr. Hyde. Mas pra quem está me acompanhando através desta ediçãozinha aqui, que é Os Melhores Contos de Natal, o conto fica na página 226, isso é que começa. Sobre o que trata essa história, né? Ela é mais longa até o momento dos contos que eu já abordei aqui no especial de Natal. Eu percebi muitos detalhes por ser então um conto mais longo. Inclusive, quanto à análise psicológica do protagonista, que é o próprio Markheim. Não sei se é assim que se pronuncia, se eu estiver pronunciando errado e vocês souberem qual que é a pronúncia certa, por favor, né, me corrijam aqui nos comentários. Esse cara, então, tem 36 anos e ele costuma negociar numa loja de antiguidades com um sujeitinho miúdo, atarracado, magrelo, enfim, todo esquisitinho. E no começo do conto, ele vai então até essa loja na véspera de Natal, e o dono dessa loja já fica todo irritado porque, né, ele estava já fechando a loja, véspera de Natal, tudo que ele mais quer é descansar. E o Markheim, ele costumava vender as suas coisas, e aqui não, ele fala que, diferentemente das outras vezes que ele foi negociar com aquele dono da loja, ele está ali para comprar algo, um presente de Natal. Nisso, o dono da loja se vira para pegar uma opção de presente pra ele, e ele vai lá e apunhala ele pelas costas, mata esse dono da loja pra poder roubar o dinheiro da loja. O que deixa, acho que qualquer leitor surpreendido, porque até o momento não tinha dado nenhuma pista sobre isso pro leitor, sobre essa índole má e, enfim, de um assassino quanto ao Markheim. E a partir disso ele vai ficar muito tempo pensando naquilo que ele acabou de fazer, pensando como seria se o cadáver ressuscitasse e entregasse ele pra polícia. Ele vai ficar numa indecisão. Eu percebi isso claramente, que ele não sabia o que ele fazia, se ele sentava e pensava sobre aquilo que ele tinha acabado de fazer, ou se ele ia, enfim, procurar o dinheiro que ele queria tanto roubar. Então, ele fica muito tempo naquela loja, ele poderia ter feito aquilo muito rapidamente, mas não. Ele opta por ficar ali pensando na vida, enfim, lerdeando. E isso me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha. Porque quando, não sei, eu penso assim, que quando um bandido ou um assassino, né, vai roubar, enfim, a loja que foi roubar, ele tenta fazer isso o quanto antes, né, pra sumir dali logo. Mas não é isso que acontece. Tanto é que depois de um tempo, quando ele, enfim, chega na sala desarrumada onde está o cofre, ele chega a sentar e pensar na vida. Nisso chega um visitante, uma pessoa que aparece, surge, ele fica desesperado. Só que ele até fala assim, aquela pessoa parecia que eu conhecia ela, ou parecia que ela era a mim mesmo. E a frase depois disso é: no íntimo ganhava a convicção de que aquela espécie de aparição não pertencia à terra, nem vinha do céu. Então seria algo de sobrenatural, e realmente a gente percebe isso, porque essa figura é muito interessante, conhece o Markheim assim a fundo e começa a falar todas as coisas ruins que ele já fez na vida. E o Markheim, ele tenta se defender, ele vai tentando ali, né, dar suas desculpas, até que a gente percebe que essa conversa é muito mais do interior do próprio Markheim do que dele com alguma outra pessoa, algum ser sobrenatural. Não sei se vocês que leram junto comigo interpretaram desse jeito, mas como ele disse que aquela figura se assemelhava muito a ele próprio, eu fiquei com essa pulga também atrás na orelha, a segunda. Aí a gente percebe nesse diálogo entre essas duas figuras, o Markheim e essa outra pessoa, esse outro ser aí, enfim, que a gente não sabe definir em nenhum momento. Eu pensei no começo que era a morte, mas não é. Diante da conversa eu percebi que não é. Então a gente percebe que um dos temas aqui tratados é a dualidade no próprio ser humano, o bem e o mal em um ser humano só. Isso é muito bonito, porque essa temática vai ser corroborada com o final, porque no final essa figura fala pra ele: ó, eu posso te dizer onde está o dinheiro pra você roubar mais rapidamente, e como a criada do dono da loja está chegando mais rapidamente do que você esperava, eu posso te dar um jeito, né, vou falar como você deve agir pra safar dela, que seria matá-la,
do mesmo jeito, mas enfim, o jeito que ele tinha que reagir pra chegar num êxito desse outro assassinato. E no final, pra mim não foi surpreendente por conta daquelas duas pulguinhas atrás da orelha, sabe? Mas ele acaba se entregando pra essa criada. Fala assim, ó, eu acho melhor você chamar a polícia porque eu matei o seu patrão. É a última frase do conto, que não sei se ele quis, o autor quis deixar o leitor surpreendido, mas eu já tava prevendo aquilo. Logicamente que eu fiquei na dúvida, será que ele vai fazer isso mesmo? Mas me passou pela cabeça, então, né, a surpresa não foi tamanha assim, não. Então é um livro que mexe muito com o psicológico. A gente tem percebido durante esses contos que estamos lendo aí pro especial de Natal, que os contos têm sim mexido bastante com o psicológico das personagens principais. Uma coisa que eu vi navegando pela internet é que muitas pessoas acabam comparando esse conto com esse livrinho aqui, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu não posso falar muito, com muita propriedade, porque eu ainda não li, aliás, é uma falha minha, preciso muito ler mesmo, eu tô querendo há muito tempo ler esse livro. Mas comparam essas duas histórias por conta, né, dessa temática do assassinato, do assassino e da psicologia envolvida deles. Você que leu os dois, vocês acham bacana essa comparação que fazem aí? Encontrei mais de uma comparação, então não sei. Parece que é bem cabível aqui. E também falando sobre a temática natalina, não tem muito a ver, né, gente? Fala sobre crime, é literatura de crime isso daqui. O Natal é abordado duas vezes aqui. Na primeira vez porque se trata da véspera de Natal, como todos os contos que a gente tem lido até o momento. E na segunda vez é que aquela figura estranha fala que ela entregar o lugar do dinheiro e o jeito como ele tinha que matar a criada seriam como um presente de Natal pra ele. Então, não sei, talvez uma crítica aí. Porque é pesado, né, você comparar a morte, né, de um assassinato e o roubo a um presente de Natal. Fica aí uma dúvida ou uma coisa pra gente pensar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês que tenham lido comigo tenham gostado do conto, assim como eu gostei bastante. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, que vai me ajudar bastante na divulgação, e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!